Seguinte, o programa de hoje pode até parecer óbvio, eu garanto que você tem certeza da resposta, mas você pode se surpreender depois da vinheta. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a, de repente, ter uma surpresa aqui. E antes disso, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, e faz qualquer coisa, velho. Já que chegou até aqui, toma uma atitude. Seguinte, qual o jogador mais afetado por lesões na história do futebol? Quem teve a carreira mais atrapalhada no futebol? E aí, você talvez fale de sopetão. Claro que foi o Ronaldo Fenômeno. Não teve nenhum outro que teve a carreira tão atrapalhada por lesões do que o Ronaldo Fenômeno. Será? Será que não tem outros? Tem Neymar, tem o Robben. Vou citar já. O Robben, você não tem ideia do que lesão fez com a carreira deste rapaz. Temos Marco Reus. Esse sofreu, velho. Esse sofreu. Marco Van Basten, o cara que parou com 30 anos. Talvez o maior atacante da sua geração, parou aos 30 anos. Pra você ver. Mas vamos lá. Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo teve, ao longo da carreira, 8 diferentes lesões. Algumas repetidas, inclusive, e muito graves. Ele teve algumas lesões de joelho, teve ruptura do tendão patelar, teve ligamento cruzado, assim, muita lesão. E, obviamente, cada volta dessa acabava gerando outras lesões. E o Ronaldo teve a carreira muito impactada. Se a gente for pegar os dias que ele passou parado, dá mais de 3 anos parado. O Ronaldo ficou 1.324 dias machucados. E aí, assim, é um cara que perdeu 160 jogos na carreira por causa de lesão. E a carreira dele foi impactada, foi atrapalhada em qual tamanho? Porque mesmo o Ronaldo tendo passado por tudo isso, o Ronaldo é considerado o grande 9 da sua época. E se você conversar com todos ali, eles apontam o Ronaldo como o maior 9 de todos os tempos. Então, mesmo com as lesões, o Ronaldo tem um lugar muito gigante na história do futebol. Foi campeão do mundo 2 vezes, em 94 e 2002, campeão e artilheiro em 2002, e muito por conta do histórico de lesão. O que ele faz na Copa de 2002 é ainda maior do que se fosse um título qualquer. O roteiro do Ronaldo em 2002, ele é um roteiro épico, ele é um roteiro de cinema, muito por conta das lesões. Em 98 ele chega no auge, né? Teoricamente seria a Copa do auge do Ronaldo, e ele bate até a final. Então assim, o Ronaldo tem 3 finais de Copa do Mundo seguida. Durante um período entre 2006 e 2014, o Ronaldo foi o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, tirando que tem o status de um 3 vezes melhor do mundo. Ele poderia ter ganho mais títulos, mas a carreira do Ronaldo, ela tem um status gigantesco e as lesões tornam esse roteiro ainda maior. Então, até que ponto a carreira do Ronaldo foi atrapalhada pelas lesões? Ele podia ter ganho mais? Sim. Mas será que o status dele ia mudar muito? Ele ia aumentar a quantidade de gol? É verdade, ele fez pouco mais de 400. Se ele não tivesse tido as lesões, o Ronaldo talvez tivesse batido aí 600, 700 gols na carreira, mas em termos de gigantismo, ele ia disputar com a galera que ele já disputa. Ele já ia brigar aí num patamar que tá a turma da primeiríssima prateleira. O Ronaldo é top 10 jogadores da história do futebol. Em qual lugar ele estaria ali? Para muitos ele estaria só atrás do Pelé, se não fossem as lesões e tal. Mas assim, ele já tá na sala dos gigantes, mesmo com as lesões. Tem gente que talvez pudesse ter feito mais na carreira e as lesões simplesmente não deixaram. E aí caras que poderiam ter um status e eles simplesmente não têm esse status. Vamos lá falar do Van Basten. E eu volto já para falar do Ronaldo para dizer se é ele ou não, tá? Mas fica essa reflexão aqui logo no início do vídeo. Marco Van Basten foi o grande 9 entre os anos 80 e os anos 90. Foi bicampeão da então Copa dos Campeões da Europa. Foi 3 vezes bola de ouro. Foi campeão da Euro em 88 com a Holanda, que até então não tinha título nenhum e continua sem ter, né? O grande título da história da Holanda é a Euro de 88 com um gol antológico do Van Basten na final, um gol absurdo contra a União Soviética. E o Van Basten parou aos 30 anos, ele não conseguiu nem ter jogo de despedida.
ele teve tanta lesão no tornozelo, e eram lesões tão graves, que o Van Basten simplesmente não conseguiu ter um jogo de despedida. E o Van Basten, assim, ele nem teve tantas lesões quanto alguns que a gente vai citar ainda. Mas foram lesões muito limitantes, assim. Ele não perdeu tantos dias quanto essa galera. Ele não perdeu tantos dias quanto o Ronaldo, quanto o Marco Reus, quanto o próprio Neymar, quanto o Robben. Ele não perdeu a quantidade de dias dessa galera, mas em momentos-chave. De qualquer forma, assim, ele conseguiu disputar a Copa do Mundo de 90 e a Holanda desembarcou lá como uma das favoritas e acabou decepcionando. O Van Basten nem gol na Copa fez. Já tinha ganho 2 Copas dos Campeões da Europa, Campeonato Italiano pelo Milan, já tinha tido uma grande passagem pelo Ajax. De novo, 3 vezes melhor jogador do mundo com a bola de ouro. Ele já tinha um status gigante e parou aos 30 anos num período em que, hoje falando, parece muito precoce. Foi precoce a parada do Van Basten, isso não se tem dúvida. Mas os jogadores naquela época não iam tão mais além, né? Eles não jogavam tão mais tempo. E o auge dos jogadores naquele período se dava ali entre os 27, 29, quase 30 anos. Mais ou menos quando o Van Basten parou. Então a carreira dele é atrapalhada? É atrapalhada. O Van Basten, mesmo assim, foi o grande 9 da sua época. Isso não tem muito questionamento e ele é falado até hoje. Ele está na seleção da Holanda de todos os tempos. Quando se fala ali da seleção daquele período ali dos anos 80, dos anos 90, sempre se cita o Van Basten. O Van Basten está na seleção de todos os tempos do Milan. Então, o status do Van Basten, ele não foi tão mexido assim. A carreira dele poderia ter tido mais conquistas, ele poderia ter jogado a Copa de 94, provavelmente. E aí a Holanda, que já era forte, seria mais forte ainda. Talvez o Van Basten jogando a Copa de 94, o Brasil não tivesse chegado à final em 94, não tivesse ganho o Tetra, não dá pra saber, não dá pra saber. O fato é que a carreira foi atrapalhada. Mas será que não teve gente que perdeu mais coisa, que deixou de conquistar mais coisas do que o Van Basten e do que o Ronaldo? Por exemplo, o Robben. O Robben é um caso impressionante, porque o Robben, ele ficou 1.507 dias parado por causa de lesão. O Robben teve mais de 22 lesões diferentes, o que, algumas sendo repetidas, dá um somatório de mais de 50 lesões. Se você pegar, foram 22 diferentes, só que várias repetidas. O somatório disso tudo dá mais do que 50 lesões. Cara, é um número irreal. E o Robben, em tempo parado, ficou mais de 4 anos parado. O Robben perdeu 243 jogos na carreira por causa de lesão. 243 jogos. E aí você pensa, putz, mas o Robben tem o status do Van Basten e do Ronaldo? Não. E aí talvez esteja o ponto. O Robben acho que chegou no limite do que o futebol dele poderia. Mais do que aquilo, não sei. Ele ia ganhar um título aqui, um título acolá a mais? Sim, mas chegou numa final de Copa, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, fazendo gol na final, já tinha chegado a uma outra final antes. Então o Robben chegou onde o seu talento permitia. O Robben não era o melhor da sua geração, o Robben era muito bom, muito acima da média, mas eu acho que o Robben foi no teto dele ali. E ainda é lembrado até hoje, o cara que, putz, cortava pra dentro e fazia, é mais certo do que o Robben cortar pra dentro e bater e fazer o gol. Então ele conseguiu esse lugar. Não sei se as lesões tiraram muito mais do Robben. Porque pra mim, assim, os dois caras que mais perderam com lesão foram Neymar e Marco Reus. E aí eu vou chegar lá. O Marco Reus tem 1.313 dias lesionado. Dá 3 anos e pouquinho ali. 3 anos e alguma coisa. O Neymar, 1.294 dias, o que também dá 3 anos e pouquinho ali. O Neymar perdeu 233 jogos na carreira. O Marco Reus perdeu ali na casa dos 160 jogos na carreira. O Neymar, se a gente pegar todas as lesões, o Neymar passou da casa das 30 lesões, somando tudo. O Marco Reus, ele bate as 60 lesões, pegando as repetidas, tá? Tirando que ele teve cirurgia de joelho grave, enfim. E o ponto do Reus é, o Reus, por conta das lesões, ele perdeu 2 Copas do Mundo e 1 Euro. Ele não jogou a Copa de 14, ele não jogou a Euro de 2016 e ele não jogou a Copa de 2022. E beleza, 22, a Alemanha caiu na primeira fase, não sei se com ele ia fazer muita diferença. A Euro de 2016, a Alemanha poderia ser campeã. O Reus estava lá, só que ele não conseguiu jogar. E 2014 talvez seja a grande dor, né? Porque a Alemanha foi campeã do mundo. O Reus deixou de ser um campeão do mundo por conta
conta de uma lesão. Ele não terá isso, ele toda vez lembrará. Ao contrário do Van Basten, que tem a grande conquista da história da Holanda, ele tem. Ele não deixou de disputar uma Copa por isso. A Copa que ele jogou, a Holanda não foi campeã. E quando ele jogou pela Holanda, a Holanda foi campeã da Euro. Ele foi campeão da Liga dos Campeões, ele foi campeão italiano, ele ganhou tudo o que ele podia, ou que estava acessível. O Marco Reus, ele simplesmente perdeu a chance de ser campeão do mundo. Ele perdeu a chance de experimentar 2 Copas do Mundo e uma Euro. Isso sem contar que ele poderia ter feito muito mais pelo Borussia, que é o time do coração dele e tal. Ele simplesmente não conseguiu fazer. O Marco Reus poderia ter um outro status. Eu não sei se o futebol dele chegou no limite que poderia. Ele poderia ter um outro status. Então, assim, esse aí é muito dolorido. E o Neymar, que todos, ou muita gente fala, que da geração ele era o terceiro melhor, né, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo, o Neymar talvez tenha deixado de pegar uma coroa de dominância que poderia ser dele, um status que seria muito maior do que o que ele tem, e ao contrário do Ronaldo, do Van Basten, do Robben, que assim ganharam o que o seu talento, o que o talento poderia dar, o talento deu para esses caras. O Robben ganhou o que o talento dele estava acessível, o Ronaldo ganhou o status do maior 9 da história, um dos maiores jogadores de todos os tempos, de ser campeão do mundo, de ser o cara ovacionado por todo mundo, porque as pessoas entenderam o que era aquele fenômeno. O Van Basten é a mesma coisa. O Marco Reus acho que está atrás dessa galera aqui, mas tem perdas que são muito dolorosas. E o Neymar, por enquanto, fica aquela questão, se não fossem as lesões, putz, mas se não fossem as lesões, o Neymar era para ser isso, o Neymar era para ser aquilo. Porém, dentro do combo, tem as escolhas, né? E a galera fala, mas o Neymar não deveria ter saído do Barcelona. Mas se o Neymar tivesse continuado no Barcelona, talvez até ele não tivesse se machucado tanto. Então as pessoas falam até que a saída para o PSG atrapalhou mais do que as lesões. Mas é duro porque é um cara que ele, em 3 Copas do Mundo, assim, ele se machucou no meio. E era uma Copa em casa que o Brasil estava jogando ok e ele estava jogando muito bem. 2018 ele chega chumbado depois de lesão. Então ele não chega a 100%. E 2022, ele se machuca no meio da Copa e tem uma recuperação milagrosa para conseguir jogar no mata-mata. E o Brasil acaba eliminado e tal. Mas assim, o Neymar nunca conseguiu jogar a Copa inteira 100%. Ele saiu antes de acabar, a outra ele chegou quebrado e a outra ele machucou logo no início e jogou a Copa inteira com questões. Então isso atrapalhou o Neymar. O talento dele ainda não deu o que é proporcional a este talento. Então eu fico entre Neymar e Marco Reus. O Reus tem a dor de poder ser um campeão do mundo, mas o Neymar claramente estaria conversando com uma outra galera aqui se não fossem as lesões. Então eu diria que o jogador mais afetado por lesões, por incrível que pareça, o que mais tem o seu status questionado, prejudicado, mexido e às vezes até diminuído pelas pessoas é o Neymar. Mas eu acho que o que sente mais dores e lamenta mais a lesão é o Marco Reus, porque esse era para ser um campeão do mundo. E isso ele não vai poder bater no peito e dizer que foi, por conta de lesão. Os comentários estão aí para você dizer se concorda ou não. E o polêmico aleatório, hein? Roda a vinhetola. Coxinha ou bolinha de queijo? Aqui pra mim é muito poupa-tempo, tá? Mas muito poupa-tempo. Se fosse pão de queijo, eu ainda acho que tinha briga. Mas a bolinha de queijo com a coxinha não tem comparação, assim. A coxinha é 1 milhão de vezes melhor do que a bolinha de queijo, que nem acho dos melhores salgados numa festa. Inclusive não é o que acaba primeiro. Se for lá o risole de carne e as coxinhas, mini coxinhas de frango, sempre acaba primeiro. A bolinha de queijo, inclusive, é enjoenta, tá? Se for mal frita, não fica bom. Ela escorre, baba. Não gosto, acho enjoento. Dependendo do queijo que usar, chega a não ser bom. Agora a coxinha, pra tu errar, tem que fazer muita merda. Até coxinha de jaca é bom. E aí eu acho que eu já fiz isso em algum lugar e vão zoar aí nos comentários, mas é o chamado dane-se. Quem não experimentou coxinha de jaca, que experimente, beleza? Mas a coxinha de frango é incomparável. É o melhor salgado de festa infantil, inclusive. Beleza? Nós estamos juntos e um abraço, viu? E se proteja para não se machucar. Eu diria, inclusive, que a carreira mais afetada por lesões é a minha, mas eu não disputei Copa, né? E ganhei 3 Copa Imprensa. 2, na real. Tá bom, né? Quem viu, viu.